Olá, sou Cícero Pereira, do canal Eu na EBD. Estou aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, obrigado, seja bem-vindo e que Deus nos ajude e que neste vídeo você possa aí aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Bom, a todos os inscritos do meu canal, aquele abraço, muito obrigado, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Você que é professor da Escola Dominical e ainda não conhece o meu trabalho, meu irmão, fica ligadinho nesse vídeo, porque você vai aprender como ministrar uma aula em PowerPoint. Aí na descrição do vídeo tem um link, você pode baixar os slides, fazer um download em PowerPoint e ter uma aula diferenciada, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, não perca a oportunidade, se inscreva. E você que já é inscrito, não se esqueça de aquele joinha, beleza? O joia, como eu digo, é joia mesmo, ajuda bastante. Então, o que nos resta agora, sem mais delonga, é ir para a lição. Vamos então para o computador? Hoje irei ministrar a lição de número 3, que tem por tema os ministros do culto levítico. O texto áureo se encontra no livro de Levítico, capítulo 3, versículo 45. Diz assim: Toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Verdade prática. O chamamento divino exige de cada um de nós amor, excelência e dedicação integral ao Senhor da Seara. Leitura bíblica em classe. Está em Levítico capítulo 8, versículo 1 ao 13. Como de costume, não faço a leitura, para nós ganharmos tempos aqui nesta aula. Mas o objetivo geral dessa aula é conscientizar que o chamado divino ele exige de cada um de nós o amor, excelência e dedicação geral. Na lição de hoje refletiremos a respeito do sumo sacerdote e os levitas, cuja função era conduzir a adoração e apresentar o povo diante de Deus. Os hebreus haviam deixado o Egito e era preciso que a adoração fosse institucionalizada e diferente do que tinha visto e aprendido durante os anos de escravidão. Então nós veremos que Deus escolheu e separou uma única tribo, a de Levi, para adoração e serviço no tabernáculo. Então, ser escolhido para tal função era um privilégio, uma honra, mas também uma grande responsabilidade e abnegação, já que os descendentes de Levi não teriam herança como as demais tribos. Então, o Senhor seria a herança deles e o sustento viria das outras tribos. Era preciso ter fé e viver dela, tá certo? Então nós já vamos entrar aqui na introdução. Introdução diz assim: nesta lição veremos como se deu o chamado dos filhos de Levi para o ministério sacerdotal. Entre outras perguntas, responderemos também aí a essas questões. Quem eram os levitas e por que a sua chamada foi necessária? Veremos que, à semelhança dos levitas, nós também fomos chamados a trabalhar na expansão do reino de Deus. Então, nesse sentido, atuamos como nação santa, profética e sacerdotal, proclamando aí o Evangelho e intercedendo tanto pelos crentes quanto pelos que ainda não creem, tá certo? E também veremos como eles deveriam exercer o seu ofício. Tópico 1. Levi, a tribo sacerdotal. Vejamos quem foi Levi. Depois constataremos quão zeloso foram os seus descendentes e como se deu aí a sua vocação ao ofício sagrado. Subtópico 1. O nascimento de Levi. Ao dar à luz a Levi, declarou Lia: Agora, esta vez, se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Gênesis 29, 34. Por isso,
a esposa desprezada de Jacó, foi impulsionada a dar o nome de Levi ao seu terceiro filho. Foi assim que o menino passou a ser contado entre os patriarcas das 12 tribos de Israel. Falando aqui de chamada, falando da chamada aqui dos levitas, é bom nós destacarmos que Deus, Ele chamou, Ele chama, e continua chamando. Ele chamou lá no Antigo Testamento, chamou no Novo, e até os dias de hoje o Senhor continua nos chamando. Para nós fecharmos aqui esse subtópico 1 que fala do nascimento de Levi, nós já definimos aqui, vamos então para o subtópico 2. Diz assim, o zelo dos levitas. Levi, pelo que inferimos do texto sagrado, ele sempre teve uma postura zelosa e conservadora em relação à sua família. Haja visto o episódio aí envolvendo o estrupo de sua irmã Diná. O príncipe lá de uma determinada cidade, ele estrupou a sua irmã e Levi foi lá e matou todos os homens daquela cidade, deixando assim seu pai Jacó muito irado, tá certo? Mais tarde, após a saída de Israel do Egito, os levitas eles juntaram-se a Moisés no combate à idolatria gerada pelo bezerro de ouro. Então os levitas eles eram homens de maior firmeza, eram pessoas que tinham dedicação no que fazia. Então os levitas eles estavam ali ligados ao Senhor. Então nós também devemos tirar como aplicação para nossas vidas, devemos estar ligados ao Senhor Jesus. Jesus mesmo disse isso lá em João 15, que sem Ele nós não poderíamos fazer nada. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então, para que nós tenhamos sucesso na nossa vida, seja qual a área que for, e principalmente na área ministerial, nós temos que estar ligados ao Senhor. Os levitas, eles eram pessoas zelosas. Nós vemos na igreja pessoas que têm muito zelo. Existem dois tipos de pessoas dentro da igreja, ou dois extremos de pessoas. Tem pessoas que só oram, ou tem pessoa que só ora, que jejua, que vai ao monte e faz tudo, Ele faz tudo o que deve fazer nessa questão espiritual, mas é uma pessoa que não vai na escola dominical, é uma pessoa que não vai nos estudos bíblicos, é uma pessoa que é contra estudo na igreja, que é contra a teologia. Então, ele é uma pessoa que ora, que jejua, uma pessoa espiritual, até demais. Mas quando se trata de conhecimento, de buscar a verdade, de conhecer a palavra de Deus, essa pessoa é contra, essa pessoa ela não tem estudo. Mas existem aqueles também que vai a EBD, vai aos estudos teológicos, faz teologia, faz tudo, porém ele não ora, não jejua, não busca, ele tem muita teoria, mas não tem a unção, a graça. Então devemos evitar esses dois extremos. Tem que ser ali maleável, tem que ter um equilíbrio, tem que jejuar, orar, tem que ir ao monte, tem que fazer isso aí, mas também tem que ter conhecimento, porque a verdade é que liberta, tá certo? Para concluir aqui o subtópico 2, que fala aí sobre o zelo dos levitas. Então nós devemos ter zelo pela obra de Deus? Sim, mas um zelo com conhecimento, tá certo? Subtópico 3, a vocação sacerdotal dos levitas. Não foi sem motivo que o Senhor escolheu a tribo de Levi como o berço de Moisés e Arão. Não foi sem motivo que o Senhor escolheu a tribo de Levi para ser o berço aí de Moisés e Arão. O Senhor ele já tinha, em sua particularidade aí, uma aliança com a descendência de Levi. Você pode conferir isso aí lá em Malaquias 2, verso 4, capítulo 2, verso 4 e 5. Tendo em vista o caráter santo e distintivo da tribo de Levi, aprove Deus então a separá-la para o sacerdócio. Então o Senhor apresentou os levitas como resgate de toda a nação de Israel. Então, ao invés de
cada família entregar o seu primogênito ao serviço divino. A tribo de Levi ela foi separada das demais para quê? Para dedicar-se inteiramente a Deus. A tribo de Levi ela foi apartada das demais para dedicar-se inteiramente a Deus. Pois os levitas foram concedidos como dons a Israel, assim como os obreiros de Cristo foram entregues com o mesmo objetivo à igreja. Então, da mesma forma que os levitas eles foram concedidos a Israel como um dom para cuidar da espiritualidade de Israel, para levar a palavra de Deus ao povo de Israel, assim nós como obreiro de Cristo. A Bíblia diz que Jesus, ele mesmo, o próprio Cristo, chamou uns pastores, evangelistas, doutores, né, apóstolos, tá certo? Então, o próprio Cristo chamou alguns, não são todos faz parte de um corpo, mas cada membro tem a sua função. Nem todos é obreiro, mas todos faz parte de um corpo. Então, assim como Deus deu os levitas para Israel, Ele também deu os obreiros para a sua igreja. Fechando aqui então o tópico 1, a tribo de Levi ela foi escolhida e separada pelo Senhor para o serviço sacerdotal. Então, finalizando aqui o tópico 1 que fala Levi, a tribo sacerdotal, nós encerramos aqui dizendo que a tribo de Levi ela foi escolhida aí e separada para o serviço sacerdotal. Vamos avançar. Tópico 2, o sumo sacerdote. Subtópico 1, descendente de Arão. O sumo sacerdote ele era o principal representante do culto divino no Antigo Testamento. Então, por essa razão, o Senhor exigia que ele proviesse de uma tribo específica, ou seja, a de Levi, e de uma família também específica, ou seja, da casa de Arão. E era o símbolo da plenitude espiritual requerida pelo Deus de Israel. Assim, duplamente separado, tinha condições de apresentar-se como o maior ou como a maior autoridade espiritual da nação. Era o símbolo da plenitude. Então, o sacerdote ele era o símbolo da plenitude, ele era o responsável geral dos sacerdotes, era o representante do povo ali, né? Ele representava o povo ali, a santidade, ele era o espelho, tá certo? Era sua responsabilidade também instruir o povo santo. Então o sumo sacerdote ele era constituído a favor dos homens nas coisas concernentes ao Altíssimo. Então o sumo sacerdote ele oferecia sacrifício pelo pecado aí ou pelos pecados do povo, né? Então, portanto, ele fazia intermediação entre o povo de Israel e o Santíssimo Deus. Então, essa era a responsabilidade do sumo sacerdote. Ele era uma espécie de mediador entre o homem ou entre o povo e Deus. Finalizando aqui, então, o subtópico 1, que fala que o sumo sacerdote era da descendência de Arão. No subtópico 2, ungido para o ofício. Então, o Senhor determinou que o sumo sacerdote ele fosse ungido a fim de dignificá-lo como ministro extraordinário do culto divino. Sob a unção divina, teria condições de tornar a nação israelita propícia diante do Altíssimo. Então, essa aí era a função do sumo sacerdote. Então, o Senhor determinou que o sumo sacerdote ele fosse ungido para dignificá-lo como aí alguém que fosse extraordinário dentro do culto. Era uma pessoa extraordinária, era um exemplo de pessoa, né, que representava ali o seu povo. Ele levava o pecado do povo a Deus. Ele tinha que fazer suas ofertas, o seu sacrifício pelo povo, mas tinha que também fazer isso por si primeiramente. Finalizando aqui então o subtópico 2, vamos para o subtópico 3, que diz que o sumo sacerdote, além dele ser descendente de Arão, ele tinha que ser ungido para tal ofício,
mas também vitalício no cargo. A vitalicidade do sumo sacerdote está patente na história da família de Arão. Antes de Arão morrer, Moisés o desvestiu das suas roupas sacerdotais para vesti-las Eleazar, seu filho. Mais tarde, o mesmo Eleazar seria substituído por seu filho Finéias. Do Novo Testamento, a vitalicidade já não era observada. Ao que tudo indica, havia um rodízio entre os principais membros da família de Arão. Falando ainda do sumo sacerdote, ele tinha que ser servo de Deus, claro, né? Apesar da importância do cargo, o sumo sacerdote não era considerado infalível, nem estava acima da lei de Deus. Sua obrigação era servir o altar e conservar-se puro, a fim de que o nome do Senhor fosse exaltado entre os filhos de Israel. Então o sumo sacerdote, ele não era uma pessoa infalível, ele era uma pessoa comum. Ele era um ser humano, ele pecava, ele tinha seus pecados, por isso tinha que oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados, primeiramente, para depois, pelo povo. Então a sua obrigação era servir o altar. E ele tinha que conservar em santidade, conservar-se puro. Por isso ele tinha que fazer sempre sacrifício pelos seus próprios pecados. Ele tinha que se apresentar a Deus e fazer a expiação pelo seu pecado. Então, para nós finalizarmos aqui o tópico 2, então, o Senhor estabeleceu que o sumo sacerdote ele deveria ser, primeiro, descendente de Arão, depois tinha que ser ungido e também vitalício no serviço, tá certo? Então, está aqui finalizado o tópico 2, que fala sobre o sumo sacerdote, né? Que ele tinha que ser descendente de Arão, que ele tinha que ser ungido para o ofício, não era qualquer um, que era vitalício no cargo e, principalmente, tinha que ser servo de Deus. Tópico 3, direitos e deveres dos levitas. Então, os descendentes de Levi, principalmente os da casa de Arão, eles deveriam observar esses direitos e deveres. Viver do altar, santificar-se ao Senhor e ser um referencial, tanto moral, ética e espiritual. Então, no subtópico 1, nós vamos falar do viver do altar. Já que o sacerdote dedicava-se ao ministério do altar, desse mesmo altar deveriam viver. Portanto, não tinha eles direito a qualquer herança territorial entre os seus irmãos, porque a sua herança e porção era o Senhor, de acordo aí com número 18, 20. Moisés, porém, divinamente instruído, destinou-lhes cidades estratégicas por todo o Israel. Alguma delas servia também como refúgio ao que acidentalmente matavam alguém. Pelo fato de que os levitas, eles não receberam herança territorial quando foi dividir as terras para cada tribo e eles não receberam a deles, quando fala de tribo, fala só de 12 tribos, mas na verdade eram 13 tribos, tá certo? Porque a tribo de Levi, ela não foi contada justamente porque não recebeu herança. Então, por esse motivo, essa tribo servia ao altar. Então, se serviu ao altar, tinha que ser, digamos assim, sustentada, né? Pelo altar, tinha que viver do altar, porque eles viviam da obra de Deus. Então, o próprio Deus garantia o sustento dele. E isso vinha através das ofertas, dos dízimos. Então, era assim que essa tribo vivia, tá certo? Nós vamos para o subtópico 2, que diz santificar-se ao Senhor. Em virtude de seu ofício, os sacerdotes deveriam erguer-se em Israel, como referência de santidade e pureza. O sumo sacerdote tinha de ostentar uma faixa de ouro na qual estava escrito santidade ao Senhor.
Caso o sacerdote profanasse o seu ofício, seria punido com todo o rigor. O jeito aí dos levitas, eles tinham que santificar-se ao Senhor, né? Tinha que viver em constante santidade e pureza. Essa era a referência dos levitas, santidade e a pureza. Nós também, a Igreja de Cristo, temos que ter esse referencial, temos que andar em santidade e em pureza, porque esse é o ofício do obreiro de Cristo, tá certo? Então, se o sacerdote, o sumo sacerdote, ele tinha por obrigação demonstrar essa santidade que era posta, né, ou exposta em uma faixa que ele tinha em sua cinta, que ostentava, né, aquela cinta de ouro, aquela faixa de ouro com o nome Santidade ao Senhor, assim também é a nossa marca, né? O Espírito Santo habita em nós e nós devemos transparecer, né, essa santidade e essa pureza em tudo que nós venhamos a fazer. Vamos avançar. Subtópico 3, tornar-se uma referência espiritual e moral. Os sacerdotes, por serem responsáveis pela aplicação da lei de Deus, tinha por obrigação de ser uma referência espiritual, moral e ética para os filhos de Israel. Os filhos de Eli, em consequência de seu proceder, tornaram-se um péssimo exemplo aos israelitas e por causa disso Deus os matou. Andemos, pois, em santidade e pureza diante do Senhor, pois Ele continua a exigir santidade de todo o seu povo. Então Deus ainda continua exigindo de sua igreja santidade, né, ao Senhor, santidade e pureza. Os rituais, os sacrifícios, isso passou, mas a santidade e a pureza, isso deve continuar na nossa vida, isso deve ser exigência, né, para as nossas vidas. Nós devemos fazer o diferencial. Deus disse que faria haver a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o justo e o injusto. A Bíblia diz que nós devemos evitar o extremo, tá certo? Devemos evitar o extremo. Não ser muito espiritual e nem muito terreno. Tem que ter um equilíbrio, tá? Então, o que é ser santo? Ser santo é ser separado. Então, dentro desse conceito, santidade ser santo é ser separado. Só que a santificação, ela é progressiva. Então, hoje eu tenho que ser mais santo do que ontem. Amanhã eu tenho que ser mais santo do que hoje. Então, ser santo é ser separado. Isso não quer dizer que ser santo não é pecar. Que ser santo é não ter pecado. Todos nós temos pecado, não é verdade? Mas a santidade, ela é progressiva. Devemos buscar sempre a perfeição. A Bíblia diz que Deus é fiel para aperfeiçoar aqueles a qual Ele tem chamado, a quem Ele chamou. Tá certo? Para nós finalizarmos essa lição, quero dizer o seguinte, que eram deveres e direitos dos descendentes de Levi. Quais eram os deveres e direitos dele? Viver do altar, santificar-se ao Senhor e ser uma referência moral, ética e espiritual. Deve também ser para nós essa referência. Nós devemos ser essa referência para a sociedade. Uma referência moral, ética e espiritual. Então, se esta aula, de uma certa forma, se esta aula foi bênção para você, se esse canal tem sido bênção para você, seja também um canal de bênção para outras pessoas, compartilhando aí nas suas redes sociais. Finalizando aqui esta pré-aula, quero deixar meus agradecimentos a todos vocês inscritos do meu canal. Muito obrigado, que Deus abençoe, que o Espírito Santo te conceda graça e sabedoria. Você que é professor, você que é superintendente da escola bíblica, que o Espírito do Senhor te oriente. Esta aula é um resumo, é bem rápida e objetiva, porque o foco aqui é você levar esta aula, estes slides, baixar e levar para a sua igreja e dar sua aula na sua igreja, uma aula diferenciada.
Sei que você, professor, sei que é professora, tem se dedicado ao estudo da palavra de Deus, tá certo? Mas não tem um recurso didático para que possa lhe ajudar a transmitir a sua aula de uma maneira mais objetiva, prática e eficiente. Então, esses slides eu preparo com todo amor, com todo carinho que eu tenho e toda dedicação pela obra e disponibilizo para você usar na sua igreja. Se você já usa, faça um bom uso. Ore por mim para que você sempre tenha esse trabalho na sua igreja, para que eu sempre possa estar fazendo aí esse trabalho para vocês. Se você não usa e quer fazer um teste, é só baixar, fazer o download em PowerPoint e você pode aí estar fazendo um teste na sua sala, na sua classe e tenho certeza que será uma... Seguinte, o sacerdócio levítico era glorioso, seus membros eram considerados príncipes de Deus. Zacarias 3:8. Todavia o Senhor Jesus Cristo é superior ao sacerdócio levítico, pois é eterno. Quanto a nós, somos uma nação santa, profética e sacerdotal, pois recebemos a incumbência de proclamar o Evangelho e interceder pelos que perecem. Portanto, servimos ao Senhor com todo o nosso ser, para que através de nossa vida venha o reino de Deus a este mundo que jaz no maligno. Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos os inscritos, muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Você que já é inscrito e me acompanhou até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu gostei, o seu joinha e de compartilhar nas suas redes sociais para que outras pessoas possam ser também alcançadas por esta palavra. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino, se for da vontade dEle.